Boa noite, pessoal. Hoje, dia 13/9/2017, está começando aí a primeira jornada aí do documentário da Laboriosa 89 aí, que é um projeto aí. Antes de tudo, quero agradecer ao pessoal que chegou aí, está chegando aí, a Creuza, o Felipe e a Maia aí. Vou falar um pouquinho mais ou menos da onde surgiu a ideia do documentário. A ideia veio do Taiwan Milha aí, que é uma pessoa que está animando bastante aí fomentando aí essa cultura aí do blockchain aí no Rio de Janeiro e aí no Brasil, um cara que é bastante atuante, e eu almoçando com ele, estava almoçando ele, o Paulo Aragão da Singular DTV, e a gente conversando. Quando saiu desse almoço, aí o Taiwan falou assim: pô, Tony, vamos fazer o documentário da Laboriosa? Eu falei: caraca, vamos embora. E dali a gente começou a materializar, ele começou a conversar com algumas pessoas, pá, e veio surgindo esse chamado. E ele veio nessa pegada toda, conversando. Aí a gente vem já é quase um mês aí, mais ou menos, um mês a 2 meses aí conversando essa ideia. Aí nós criamos a comunidade lá na Prospera, lá do Porto, que é onde que a gente ainda está fazendo a intenção ainda da comunidade aí. O Felipe está participando, a Maia eu acho que participou de uma interação, eu participei já de outras interações, está definindo aí como vai ser a intenção do CineChain. E daí surgiu, a gente criou o primeiro objeto, que é esse documentário da Laboriosa. E a gente pensa em fazer um documentário contando a história da Laboriosa, que foi assim a precursora aí da Prospera. A Prospera é uma evolução da Laboriosa. Então, nada mais do que a gente começar a contar essa história e evidenciar muito, porque eu acho que nesse momento que nós estamos passando hoje na Prospera, desse ambiente abundante, eu estava até falando com o Felipe aqui antes da gravação, que é tanta coisa surgindo, é tanto projeto aparecendo, é tanta possibilidade que a gente começa, às vezes, até dar, opa, peraí, vamos dar uma respirada, porque é muita coisa. Esse processo exponencial e abundante, ele é muito significativo, ele é muito... E aí surgiu essa ideia do documentário com o Taiwan, e aí eu tipo assim, iniciando esse projeto. Esse projeto a gente vai tentar usar um processo bem diferente do audiovisual, da forma usual, que é aquela coisa de produção, aquela coisa industrial. A gente vai tentar criar algum modelo que a gente possa seguir e fazer outros documentários adiante, entendeu? Então, a proposta é mais ou menos essa: a gente começar a conversar e ver o que a gente pode fazer para criar um processo novo. Tipo, eu tenho experiência no audiovisual, mas na questão de cinema independente. Eu já fiz 6 curtas-metragens, entendeu? Todos eles de forma independente, e curti muito fazer esses filmes. Então, tipo assim, eu tenho uma experiência de trabalhar com essa questão de baixo orçamento e fazer filmes, documentários assim, bem simples, mas são documentários legais. Então, tipo assim, eu acho que há 2 anos eu venho participando de um processo dentro do Sebrae de aceleração de empresas do audiovisual. Mas eu sempre pensei em trabalhar de uma forma colaborativa. Minha ideia sempre foi querer fazer um processo, eu digo colaboração no sentido de colaborar mesmo, de fazer trabalhos juntos e tentar criar um cenário um pouco diferente do que nós temos aí hoje no audiovisual. E nesses 2 anos lá no Sebrae, fazendo esse processo, eu estou tentando desenvolver algum modelo diferente. E eu tenho participado de algumas interações muito interessantes aqui no ambiente da Prospera, que é a tradução do livro, que é uma coisa assim que eu participei do primeiro do Blockchain Revolution, estou participando aí da era das criptomoedas, participei um pouquinho lá do outro do outro livro lá, que agora não me veio o nome, da Organizações, outro projeto lá que agora não estou lembrando o nome. Então, eu tenho participado muito desses projetos assim, e estou vendo grandes possibilidades de fazer novos processos. Então, a ideia é essa. A ideia é praticamente começar a contar a história do Laboriosa. Eu falei um pouco de mim aqui, só para poder dar um norte, contei um pouquinho da história. E está lançado aí. Tipo assim, a proposta é a gente tentar começar a ver como a gente pode fazer para desenvolver um roteiro e fazer as gravações. Tipo, a Creuza, eu estou fazendo um projeto aqui com a Creuza aqui, que conta a história de alguns coletivos aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, aí eu até convidei a Creuza para ela estar participando, para ela poder conhecer o pessoal e tentar a gente pensar em alguma coisa nova.
Felipe é um rapaz que eu tenho conhecido ele aí nessa jornada nova aí da Prospera, a gente tem participado, tem se esbarrado constantemente, ele está se esbarrando aí em projetos e tem uma vibe muito legal. E a Maia, eu conheci a Maia lá na jornada, na criptojornada, que no início eu era todo assim, meio nervosinho, vou fazer isso, fazer aquilo, mas aí foi amaciando, e agora estou aí junto para a gente iniciar essa parada. Então, quem quiser falar um pouquinho assim, contar um breve da sua história assim, na questão da laboriosa, o que a laboriosa o que a laboriosa tem de importante para você e se tem experiência no audiovisual, qual é a sua experiência no audiovisual? Eu vou começar falando assim, vou falar, a minha fala, eu vou começar já com o desafio que a gente tinha em relação ao audiovisual lá na Laboriosa. Por quê? Tinha uma questão, né, de quando você vai contar a história da Laboriosa, de que perspectiva você vai contar a história. Tem várias perspectivas, né? Era muitas perspectivas. Então a gente tinha essa questão lá na hora de contar a história. Então a gente queria criar um canal de YouTube para a Laboriosa, mas a gente empacou, não saiu, justamente por conta dessa coisa da multi. A gente não, a gente ficou pensando, falando, quem vai ter a senha, quem vai subir vídeo, quais vídeos eles vão ser válidos, quais não vão ser válidos. E a questão do formato, né? Enfim, toda a questão de formato, a gravação de várias câmeras, não dá para fazer um vídeo só, enfim, né? A gente esbarrava nessas questões desde de lá, né? Essas questões elas estão aí, são assim, só estou trazendo para a gente caminhar dessa daí também. Aí, né, na semana que eu tava, nessa semana que passou, eu tive tava pensando sobre, e aí tive meio que uma ideia, enfim, revisitei essa coisa antiga, curiosa, da coisa do canal do YouTube, e pensei na questão do documentário. Eu falei, cara, o documentário com a narrativa única, ele não vai agradar quase ninguém da Laboriosa que esteve lá, assim, que não vai representar, né? Não vai mesmo. E aí eu falei, aí tem esse desafio, como é que cria, como é que cria múltiplas perspectivas em um objeto só, um documentário só, né? Mas, enfim, eu penso assim, vai ter, falar da minha trajetória na Laboriosa, da minha história, eu vou estar falando só de uma perspectiva, falar de cinco, assim, um universo gigantesco, né? Bom, aí eu tive essa ideia, eu falei, eu acho que o lance, né, é inventar agora, a gente fazer da melhor forma possível que a gente conseguir, um trabalho bem colaborativo mesmo, como você falou aí no início, Tony. Pegar o formato, tipo, a gente faz hoje como, né? Algumas das pessoas filmam, né? Uma é a pessoa, outra, duas edita, uma escreve o roteiro, né? Esse é o formato mais tradicional de produção audiovisual, né? São poucas pessoas envolvidas no trabalho da produção de um conteúdo audiovisual. Eu pensei assim, de a gente pegar, eu falei, eu vou trabalhar com isso, assim, tipo, né, pro documentário da Laboriosa, investigar, deve ter várias mãos, várias pessoas, em todas as etapas do processo de manufatura do documentário, né? Então, eu acho que eu penso que para mim faz muito sentido esse lance de começar justamente com esses desafios, né? Captação de imagem, como é que a gente consegue, enfim, né, criar um meio de a gente conseguir ter várias pessoas captando imagens, várias pessoas também vão participar dessa edição, enfim.
eu percebo que essa que vai ser, aí sim que eu acho que vai ter um valor legal no documentário, o objeto no final de tudo. Eu acho também que na narrativa que vai ter, vai ser eu acho que não vai ser, não sei. Mas eu acho que a narrativa em si não vai ter uma só, assim, não vai ter um início, meio e fim, não vai ter uma história só, né? Penso eu que pode ser, talvez, a gente ter aí um documentário que seja tipo aquele. Tem um que para mim, assim, sei lá, um exemplo, é aquele Human, que tem vários volumes, volume 1, volume 2, volume 3, volume vários, e que são cada volume tem uma história diferente, a narrativa é configurada de uma forma diferente, entendeu? Isso que talvez pode ser por aí também. Pode ser que seja o documentário Laboriosa ele ser múltiplo mesmo, sabe? Laboriosa volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Eu penso que pode ser por aí também. Não sei quantos volumes, pode ser que seja um só, que dê um só, mas eu acredito que não. Pelo que eu conheço das histórias da Laboriosa, a diversidade que tinha lá, eu acho muito difícil englobar tudo em um produto só, né? Mas talvez um produto que seja múltiplo. Aí eu acho que começa a ficar legal. É isso, assim, eu penso a Laboriosa como múltiplo. Tem certo e errado mesmo. Assim. Tem pessoas que de um jeito, pessoas de outro jeito. É tudo muito diferente, muito diverso. Não tem nem como estabelecer uma métrica, um padrão. Essa que é a experiência, então não tem nem como eu definir mesmo. Assim, é por aí. Legal, Felipe. Essa pegada é bem interessante. Gostei, gostei. É bastante interessante o que você falou. Dá para pensar em várias coisas. Teve um tempo atrás que. Mas vou ficar quieta, vou ficar quietinha agora. Agora a Creuza. Se a Creuza quiser falar. Vou falar antes de que caia aqui, que daqui a pouco eu tenho que sair e voltar de novo. Então, gostei bastante do tema, eu li sobre a Laboriosa, me interessei bastante, acho que tem tudo outro documentário que a gente está fazendo. Eu estou muito envolvida com esse tema de colaborativo, acho que é super legal a ideia de você fazer também da forma que vai ser feito esse documentário também, eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, fazer de uma forma colaborativa um documentário da Laboriosa, e adoro documentário, assim, minha experiência é mais nessa área mesmo, eu fiz o meu longa documentário também, passou em vários festivais, e gosto muito da parte de pesquisa, acho que tem tudo para dar certo, acho que o tema é bem legal, eu gostei da história toda, eu li aqui o site sobre o lugar, acho que vale a pena mesmo, tô dentro do projeto. Pô, vai ser bom. Então já temos já um. Então é mais ou menos isso, esse contato. Então, tipo assim, porque como o Felipe falou, são várias micronarrativas. Teve um tempo atrás que o Vinícius fez uma breve pesquisa e foi interessante que a Laboriosa ela vem muito anterior, ela tem uma referência lá na Madalena 80 Isso, 80, tem a Madalena, aí tem o processo lá nas escolas de rede, lá no início desse milênio. Então, tipo assim, quando o Vinícius, foi uma pesquisa muito interessante que o Vinícius fez, ele foi assim que surgiu o tema, ele foi botando. E é bem interessante que dá para ir lá atrás, tipo assim, tem muita coisa pré-laboriosa que pode servir como uma referência lá atrás. Então, tipo assim, dá para fazer umas jornadas assim, tipo Star Wars 1, Star Wars 2, juntando essa evolução toda. Porque, tipo assim, se hoje nós estamos aqui... lá também, né? Muitos grupos, muitas pessoas prepararam. Então tem muito material. Eu penso também numa pegada, tipo assim,
Não sei se vocês assistiram aquele documentário do Titãs, acho que é de 2009, 2010. Acho que eu vi, sim. Tu Uhum. assistiu aquele documentário que não tem nenhuma imagem gravada deles, é só recorte de material que eles coletaram ao longo dos 25 anos. Uhum. Tipo assim, eu também penso muito nessa questão, porque tem muito vídeo na internet, deve ter muita foto, deve ter muito material de arquivo, assim, que pode ser trabalhado para dar uma contextualização narrativa assim até mais legal, entendeu? Recorte de jornal, foto da galera ali dentro, filmagem das coisas. Então, tipo assim, pode ser mais para frente. Eu acho que depois, se a gente conversar e for nessa linha Uhum. narrativa, no futuro a gente fazer um chamado para ver quem disponibiliza material, quem tem material para oferecer, para a gente poder fazer um recorte bem legal também, porque dá uma vida, sem ser aquela coisa tipo cabeça falando, tipo assim, uma coisa bem mesmo. E como o Felipe falou, é uma Uhum. história. Porque a história deles Uhum. tem várias pessoas. Eu estava participando um dia desse aí Sim. de um desses encontros aí no Zoom aí, que tinha uma pessoa que falava da Laboriosa com tanto carinho. Então, tipo assim, tem muita coisa. Então, a gente tem um material aí, a gente vai ter Uhum. um material de pesquisa muito grande. Então, vai ser uma pesquisa muito interessante. Então, acho que nesse Maneiro. primeiro momento é isso. A gente, tipo assim, livre interação, a gente vai tentar. O Felipe sabe como Uhum. funciona isso mais ou menos, a Maia também sabe também. Livre interação não é uma. A gente vai tentar fazer um processo totalmente inclusivo, onde as pessoas possam se Uhum. incluir, onde elas se sentam bem de estar fazendo o processo. A ideia Legal. do Laboriosa é ser não ser uma coisa sacrificante, mas é ser um projeto divertido, um Uhum. projeto alegre e um projeto que conte uma história que a gente faça um registro vamos dizer assim, de um influenciador, porque a Laboriosa ela é um influenciador. Se hoje você Uhum. tem todo esse impulso aí, se hoje, pô, estou aí vivendo esse ambiente aí do blockchain, esse ambiente da Prospera, esse ambiente, vamos dizer assim, voltado para a abundância, voltado para modelos de negócios Uhum. abundantes, voltado aí para uma questão, vamos dizer assim, mais contemporânea, tem muita coisa a ver com o trabalho que foi feito aí nesses 2 ou 3 anos aí da Laboriosa. Então, tipo assim, é uma referência muito grande. Então, tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer com muito amor, com muito carinho, entendeu? Tentar fazer um processo que seja, vamos dizer assim, sustentável para todo mundo. A gente sabe das dificuldades que nós temos. É um documentário que, a Uhum. princípio, a gente vai tentar uma forma de financiar ele aí de uma maneira diferenciada. Ontem mesmo, a Certo. menina do Kikante, ontem falou que quando chegar essa fase aí, ela se dispõe a ajudar, entendeu? Então, a gente pode ter um apoio do Kikante, Uhum. pode ser feito aí sei lá, um smart contract, não sei, a gente pode inventar. Então, a gente está num ambiente agora de inventar, não digo inventar, mas vamos dizer assim, gerar alguma coisa interessante para isso, que a gente não sabe o que vai acontecer, sabe que a gente vai exibir esses filmes, mas a construção dele eu Uhum. acho que vai ser um processo muito divertido. Vai ser interessante. Eu vou ter que voltar para a aula agora, que está quase terminando aí, vamos fechar. Mas depois eu falo mais, mas eu acho ótimo, inclusive eu estou fazendo um documentário agora com o Arquivo Nacional também, que vai ser 80% de arquivo, então 100% eu acho muito ruim, esse tipo cinema novo, até o Titãs, que era quase 100%, mas eu acho que a gente pode usar a maior parte, é realmente muita imagem de arquivo e fazer as outras coisas depois com base, as outras entrevistas com base em tudo que a gente pesquisar das Ela imagens de saiu. arquivo. Tá aqui, não cai não. Deu para ouvir, deu para Aí não. ouvir. Vou agora. Depois eu volto a falar. Valeu. Valeu. Eu queria Valeu. usar. Então, como é que eu penso, assim, que eu acho que o documentário da Laboriosa vai representar a Laboriosa? Eu acho que ele vai representar, não é muito pelo conteúdo, ou pelos relatos que lá vão estar. Acho que ele representará mesmo a Laboriosa se ele for feito de forma abundante, inclusiva e distribuída e sendo remunerada.
Então, aí sim, eu acho que vai representar, né? Não importa nem muito conteúdo que seja, se a gente fizer ele dessa forma, aí tá dentro do, acho que tá representando já, entendeu? Acho que Laboriosa acho que fala muito do formato, né? Não do conteúdo, né? A gente não falava muito sobre conteúdo na Laboriosa, a gente falava muito sobre o formato das coisas, né? Então, falar do formato fazendo um formato distribuído, abundante, né? Eu acho que essa é a comunicação mesmo que o documentário vai dar, né? Então, já começar dessa forma. Já estamos aqui na livre interação, né? Uhum. E aí a gente usar a ferramenta open source, ferramenta aberta, né? Para fazer todos os trabalhos, eu acho que é por aí. Hoje eu vou fazer eu vou criar vou tipo criar lá no Drive lá, vou criar lá uma pastinha lá para a gente, tipo assim, começar a botar ideias, começar a botar conteúdo lá no Drive. Tipo assim, vou criar lá um documento no Drive lá, vou dar acesso ao pessoal para as pessoas ir botando reportagem, botando link, escrevendo pessoas que não podem faltar, porque eu não conheço a Laboriosa. Então, tipo assim, para mim acho que é até interessante, porque como eu não tenho assim contato direto com o que aconteceu lá, então eu sou um ponto de vista de fora. Então eu não tenho, vamos dizer assim, até um lance até muito interessante. Eu não tenho assim um apego ao que aconteceu lá, apesar de eu ser agradecido de tipo assim, de muita coisa ter acontecido lá que me influenciou, mas eu não tenho um apego ao que aconteceu lá. Eu não vivi essa história. Então, o meu olhar ele é muito diferenciado. Ele não vai ser aquele olhar de quem viveu ali, aquele olhar romanceado. Eu vou olhar com a visão tipo assim, pô, legal, pô, isso aqui é diferente. Então, eu acho que por eu não conhecer, acho que o processo de curiosidade vai ser até mais amplo, de eu querer entender, porque eu sei que deve ter várias rugas ali dentro, deve ter várias confusões, como também tem várias coisas positivas. Então, eu acho que o interessante é abordar toda essa linha narrativa, de não ficar só na coisa glamurosa, que eu tenho percebido muito a questão do glamour. Não, tem que contar também as dificuldades, porque foram as dificuldades que fizeram o processo crescer, tá entendendo? Então, eu acho que essas dificuldades, as coisas que para poder ter o fio narrativo, porque audiovisual sem conflito, por mais que a gente queira fazer um processo diferenciado, abundante, mas a gente tem um fio narrativo, a questão de prender a pessoa para que a pessoa se sinta dentro desse documentário, porque ele não vai ser só para as pessoas que viveram a laboriosa, a ideia é poder levar o que aconteceu lá para outras pessoas de outros continentes, de outros países, de outros processos. Então, a ideia é mais ou menos isso. Então, acho que vai dar para fazer bastante coisa. Então, eu vou abrir um drive hoje lá para o pessoal jogar lá coisa. Oi, Maia. Eu tenho mais 5 minutos. Isso que você falou é muito legal. Mostrar a coisa por inteiro, com os conflitos, enriquece muito, eu acho. É bem interessante, bem importante isso que você falou. Não só a coisa do glamour, né? Os conflitos, tipo assim, hoje, né, inclusive com o tempo vai mudando, eu fui mudando minha percepção em relação à Laboriosa. Mudei muita coisa do que eu achava de pessoas e do que eu achava da própria Laboriosa ao longo do tempo, assim. Já tem essa variável tempo, né? Mas, assim, tem os conflitos que eu vi lá, é muito pessoal, assim, sabe? Tiveram vários, né? Só que eu acho que é muito pessoal. Assim, eu olho as narrativas sei lá, por exemplo, vamos olhar a narrativa da Segunda Guerra Mundial, né? Pode ser tipo um desastre, ou pode ser um mega passo para a evolução da humanidade, então depende muito de onde você está olhando, assim. Mas aí que tá, eles tiveram uma importância para acontecer o desfecho que deu, sei lá, para ter uma direção que teve. Então, eles são importantes, né?
Sim, sim. no processo. Sim. Agora, os conflitos que pelo menos os que eu presenciei, pelo menos o que para mim existiu de conflito, não tem a ver com laboriosa. A laboriosa, né, ela é neutra, é um campo neutro, né? Era uma casa e tal, mas os conflitos que aconteceram foram pessoas com pessoas. Né? Ser humano. Sim. Ser humano, né? Ser humano, é. Ser humano interagindo, mas não é interessante. Mas não é interessante ver como que o ser humano se comporta, por exemplo, quando está junto, né? É interessante. É interessante, assim. E até para falar que quanta besteira, né? Quanta besteira se brigou por tanta besteira ali. Lógico, sempre é. O que na narrativa eu acho que não cabe, que algumas pessoas podem contar, que tipo, a laboriosa é contar, dizer, pessoalizar a laboriosa, entendeu? Botar culpa de alguma coisa na laboriosa, de alguma coisa. Isso é uma narrativa que, para mim, não é verdade. A verdade é que os conflitos eles ocorreram entre pessoas, entre, né, ideias, ideologias, isso sim. Mas a laboriosa não é pessoa, ela é um objeto, ela é uma casa, né? Ela não pode se envolver em conflito, ela não pode ter coisa errada ou certa. Não tinha certo e errado, né? Então, é isso que às vezes eu escutei algumas pessoas falando, né? Que a laboriosa é isso, aquilo, que não sei o quê. Eu também já falei muito isso, eu já falei muito da laboriosa assim. A laboriosa era para ser assim, a laboriosa era para ser assado. Mas que mano é laboriosa? Laboriosa não tem culpa de nada, ela não tem nem como fazer nada. Então, é realmente focar muito na narrativa e nas pessoas, focar muito nas pessoas, né? O que a laboriosa era um ambiente de interação, né? Era isso que então ela potencializava muito que acontecessem conflitos, ela potencializava muito que as discussões acontecessem. Né? Então era justamente isso, né? Mas aquela coisa, né? Não tinha nada especial no espaço, não tinha nada, sabe, de outro que fosse, sei lá, que configurasse o espaço como algo sobre-humano. Eram coisas humanas, né? Gente, olha só, falta 1 minuto aí. Eu vou dar uma derrubadinha aqui e vou abrir outro link aí com... quanto tempo que leva? 10 minutos para poder voltar outro link? Não, você vai cair, aí você fecha, não deixa ele condensar, não deixa ele compactar. Ele compacta depois. Aí você fecha, você vai cair, né? Você vai fechar, ele vai começar a compactar o vídeo, vai começar a trabalhar lá no vídeo. Aí você não deixa, você fecha ele no X e aí já pode criar outro de novo. Aí é só salvar o nome dele, salva ele com o nome e deixa ele quietinho. Não, ele nem pede para salvar com o nome. Ele vai salvar automático lá na pasta, aí ele vai aparecer assim, double click to convert, para converter. Vai ficar com esse nome lá. Aí você dá 2 cliques e ele começa a converter. Aí você não precisa converter agora, você pode converter depois, entendeu? Tá bom, então. Quando você fechar, ele vai pedir para converter, mas você fecha. Você converte em outro momento. Tá, mas bom, a gente então. vai continuar depois, é isso? Vai continuar. Já. Tá. Vou aproveitar e vou na padaria, então. Tá bom, então.